Justin Bieber vende seu catálogo de músicas por 200 milhões, com M de melão, de dólares. Ou seja, quanto que dá isso em real, gente? Dá bilhão? Dá bilhão com B de bola? Dá bilhão? Dá bilhão ou não dá bilhão? Dá bilhão, não dá? Repertório inclui mais de 290 músicas lançadas em antes de 31 de dezembro de 2021, entre elas seus maiores sucessos, Baby, Sorry e Love Yourself. Vamos refrescar a memória. O primeiro grande clássico do rapaz, só pra gente ter um pouco de dó do nosso ouvido, olha aí. Vamos lembrar desse grande sucesso de Justin Bieber. Ó, vixim, já é clássico contemporâneo, isso é verdade. Prefiro o Coldplay. Ah, Justin que Coldplay. Eu também. Pô, eu também. Incomparável. O cantor canadense Justin Bieber vendeu os direitos de seu catálogo musical a Hipgnosis por 200 milhões de dólares, informou a empresa de investimentos. O músico segue o caminho de artistas como Bob Dylan e Bruce Springsteen. O jornal Wall Street Journal informou em dezembro que o artista estava ofertando seus direitos por cerca de 200 milhões de dólares. Valor confirmado à agência de notícias France Presse nessa terça-feira, dia 24, por uma fonte próxima ao caso. 24 de janeiro, agora que acabou de passar, tá? A Hipgnosis adquiriu todas as participações de Justin Bieber em seus direitos de lançamento, inclusive a participação do autor nas apresentações, gravações, master e direitos relacionados a todo o seu catálogo. Disse a Hipgnosis, empresa de gerenciamento que já possui os direitos musicais da banda Red Hot Chili Peppers. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Gente, capitalismo tardio, certo? E os artistas estão literalmente vendendo mesmo todos os direitos autorais. O que acontece aqui é que essa Hipgnosis aqui, né, que é uma empresa de investimento que tá comprando tudo, já comprou inclusive os direitos do Red Hot, mas é uma parada que já tá rolando faz um tempo, ó. Rolou com Dylan e rolou com Bruce Springsteen, né? A Hipgnosis não divulgou o valor. O repertório inclui mais de 290 músicas lançadas antes de 31 de dezembro de 2021. Entre eles, seus maiores sucessos Baby, Sorry e Love Yourself. Este é o acordo mais recente em uma longa lista de compras de direitos de autor, direitos de lançamento do catálogo de artista e direitos autorais, que se tornaram ativos valiosos principalmente com a revolução do streaming. A compra fez parte de uma associação da Hipgnosis com a empresa de gestão financeira Blackstone, que anunciou no final de 2021 um investimento de 1 bilhão para continuar comprando música. Aos 28 anos, Justin Bieber é um dos artistas musicais mais vendidos de todos os tempos. Orgulha-se a Hipgnosis, certo? Lembro quando o Michael Jackson comprou os direitos das músicas dos Beatles. Ele foi muito sacana, né? O Michael Jackson, diga-se de passagem, nessa grande jogada. Como diria lá o narrador do Ronaldinho Soccer 97. Grande jogada! Uma vez lendo essa reportagem, a gente vai cavar. E aí a gente descobre algumas coisas, né? Então vamos falar primeiro do que é fato. Depois eu falo das minhas opiniões aqui. Mas o primeiro fato concreto é essa venda do catálogo do Justin Bieber, que são 290 músicas. Então, falando em termos, né, objetivos, 290 direitos de royalties, qualquer tipo de rendimento que entrarem em nome desses 290 títulos passam a ser propriedade não mais do Justin Bieber, e sim da empresa que agora vai controlar esse catálogo, que é a Hipgnosis. Qual que é o catch da coisa aí? A empresa, ela oferece pro artista algo que pro artista, 200 milhões de dólares é um valor absurdo. E para um artista que, enfim, sabe, né, que daqui a algum tempo talvez não tá mais fazendo shows, talvez não tá mais fazendo a parada rolar, pegar essa bolada agora é uma forma de meio que conferir, assim, de manter essa aposentadoria já para um futuro. No entanto, a música, aquilo que é colocado dentro do mercado, ela não vai sair. Para sair, alguém vai ter que entrar lá e deletar ou desligar o fio que liga. Não é assim que funciona. Os caras precisam sempre, a coisa vai estar sempre lá, a galera vai estar sempre ouvindo e não tem muito um tempo para que a gente possa avaliar, né?
que esse repertório vai cair completamente em desuso, especialmente se essa empresa utilizar o repertório do Justin Bieber junto com outras coisas para formar outras ideias, para usar, sei lá, até IA para fazer coisa junto, né, analisando um banco de dados de músicas que essa empresa tem como propriedade, enfim. O ponto é, aqui, enquanto a empresa está comprando algo que vai ter um rendimento eterno, pelo menos enquanto a gente tiver a categoria de streaming, claro, o artista está abrindo mão exatamente dessa mesma coisa. O artista está abrindo mão de, olha, isso me sustentar para mais tempo da vida. Isso já me pagou e eu tô bem com essa grana. E, como eu falei, é muita grana, 200 milhões. Só que tem esse outro lado. O outro lado é, se acontecer alguma coisa, a gente espera que não aconteça nada, e claramente não vai acontecer nada, é muito dinheiro, mas o artista tá perdendo algo que saiu ali da cabeça da pessoa e faz parte da pessoa enquanto artista, enquanto um trabalho, um projeto, né? E tudo mais. Deixa de ser uma propriedade intelectual do Justin Bieber, no caso, para se tornar uma propriedade intelectual da Hipgnosis. E aí a gente vai entender, assim, né? Até que ponto isso chega em outros artistas. A partir disso e pesquisando, eu cheguei a essa matéria aqui, que é uma matéria mais antiga do G1, tá? Essa é de 2021. Música à venda. Como grandes autores estão negociando seus catálogos por milhões de dólares. Bob Dylan, Paul Simon, Shakira, Neil Young e outros venderam todas as suas composições para investidores. G1 explica esse mercado e pergunta, a onda pode pegar no Brasil? Rodrigo Ortega que assina, do G1 mesmo. Reportagem de 2021, 28 de abril. Vamos lá. Essa reportagem está um pouco datada, mas ela vai ser importante para a gente ter na cabeça o que são esses 200 milhões de dólares. O que significa isso? Porque isso é outra coisa que entra que é uma coisa complexa. É como colocar valor num tipo de trabalho desses. Até que ponto você consegue estimar valor? Você vai conseguir estimar valor, por exemplo, por número de streams. Se a gente for no canal do Justin Bieber, se a gente for olhar o projeto, né, que é o Justin Bieber, deve ter um número de streams assim por mês muito alto. Mas ainda assim, até que ponto isso está relacionado com a cifra milionária, tá ligado? Se a gente entrar nas matemáticas das coisas, não é muito que o streaming passa, que o streaming, assim, arrecada por play. O cara tem que tocar muito, 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 muito. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, é um rendimento que ele tende só a aumentar com o tempo, uma vez que vai ficar na plataforma para todo sempre, né? Até a plataforma acabar. Por algumas centenas de milhões de dólares, um investidor pode sair com um catálogo inteiro do Bob Dylan, Neil Young, Shakira, Paul Simon e outros grandes compositores. O negócio não é novo, mas desde o ano passado ficou mais comum. Em resumo, a música pop está em período de vendas. Estima-se que o catálogo de Dylan custou 300 milhões de dólares, ou 1,6 bilhão de reais com B de bola. Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, teria levado para casa 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares para Stevie Nicks. Continuando. Como os termos de contrato são quase sempre sigilosos, o valor não é certo. No Brasil, a onda não cresceu tanto. Paulo Ricardo e Toquinho são os maiores nomes a embarcar até agora, mas há iniciativas que podem colocar outros catálogos de medalhões nesse jogo. Veja em 5 passos como funciona esse mercado e entenda por que ele cresceu desde 2020. Vamos acompanhar na reportagem aqui. 1. No Brasil e nos Estados Unidos, um músico pode vender uma parte ou todo o direito patrimonial de suas músicas. O comprador fica com todo o lucro futuro dessa obra em streaming, download ou uso em filmes e anúncios, por exemplo. Então aqui tem o primeiro ponto de atenção. Enquanto em streaming e download a paga não é tão alta, no uso em filmes e anúncios a paga é alta. Aqui existe um marketing já de muito tempo e valores muito maiores do que os valores de plataformas mais recentes como Spotify, por exemplo. Aqui já tem todo um comércio, toda uma indústria que se movimenta ao redor dessas cifras, né? O uso dessas músicas em filmes, em anúncios, por exemplo, são, assim, são carro-chefe de toda a negociação de qualquer artista com qualquer gravadora, por exemplo. É importante ter essa utilização sempre dentro do contrato e a galera trocando ideias sobre isso. 2. Esse comércio sempre existiu. Os Beatles venderam seus direitos para composições ainda nos anos 60. O tesouro chegou a pertencer a Michael Jackson e só em 2017, Paul McCartney conseguiu recomprar o seu próprio catálogo da Sony por valor não divulgado. E aí, de novo, tudo bem que é uma parada que já existe há muito tempo? Ok.
Isso significa que isso é um comportamento bacana? Não, a gente sabe que não, a gente sabe que isso tem problemas. Afinal, propriedade intelectual, como a gente sabe, é algo muito difícil de estar na mão de terceiros, uma vez que o artista pode querer usar esse material no futuro para fazer qualquer coisa. No entanto, abrir mão é abrir mão também, né? Então, tem um outro aspecto que é importante de a gente entender. Vamos seguindo, ó. Quem compra o direito de músicas ou catálogos inteiros espera que elas gerem renda durante muito tempo, ou seja, que essas canções continuem sendo consumidas e valorizadas. Seguinte, aqui, nessa compra de direitos de músicas e catálogos, quem faz essas compras? Quais são as empresas que vão fazer essas compras? Não é uma empresa por catálogo, certo? Senão não teria como, não valeria a pena para a empresa. O aspecto aqui que coordena esse mercado é um aspecto que se aproxima um tanto de um oligopólio. A própria Hipgnosis, por exemplo, tem um investimento de 1 bilhão, se eu não me engano, 1 bilhão de dólares só para compra de catálogos. Esses oligopólios vão controlar catálogos que vão gerar muita renda e que transformam aquilo em algo interessante para os investidores, que investem num trabalho que é completamente seguro, porque, seguindo as tendências de mercado, Justin Bieber vai ser um artista em alta por quanto tempo? Porque, veja bem, ele vendeu até 2021. Então ele tem essa grana no bolso, mas ele, enquanto artista, vai continuar produzindo material. E automaticamente, ele também, sendo artista, produzindo, desenvolvendo o material dele, ele vai estar também dialogando com o material que ele já lançou lá atrás. Então ele continua sempre dando dinheiro para a empresa, porque ele automaticamente precisa investir no próprio catálogo que ele já deixou. Aquilo para ele é um legado, que ele não vai poder esquecer e seria muito irresponsável da parte dele, é abrir mão da carreira. Então aqui tem um dos problemas que eu vejo ser um dos principais. Em pouco tempo, a gente tende a ter oligopólios de empresas, assim, né? Grupos pequenos de empresas que controlam mesmo os direitos musicais de vários artistas diferentes. E aí perguntaram, mas no caso o próprio artista pode usar a música? No caso ele pode usar, mas ele não pode lucrar em cima dela. Vamos supor que o Justin Bieber faz lá um live em Hollywood com músicas que datam de antes de 2021. Esse live em Hollywood, ele se transforma num produto dentro da indústria que vai ser vendido para outras pessoas. Vai ter repartição do dinheiro desse produto. Parte do dinheiro desse produto vai ir para a Hipgnosis. A não ser que exista uma cláusula específica dizendo que, ó, para transmissões e DVDs, etc, papapá, então, aí beleza, mas isso é raro, porque senão não vale a pena para a empresa. A empresa quer poder lucrar em cima dessas músicas para todos sempre, amém. Em quais circunstâncias? Todas. Todas as possíveis. E aí, dentre essas, é mais fácil falar o que não cabe nessas circunstâncias, que seria ele cantar a música ao vivo. Ah, mas eu quero vender um DVD do show que tem essas músicas. Vai ter que dividir. Sacou? Esse processo faz com que a empresa consiga fazer investimentos, assim, a perder de vista, no sentido de aquilo vai continuar rendendo para a empresa a perder de vista, num tipo de investimento que não vai ter queda, porque ainda assim você sempre vai estar construindo em cima de um número que só vai crescendo. Não tem como você tirar stream do artista, certo? No Spotify. Você pode até colocar o negativo lá. Não tem como você tirar o bagulho, né? Não tem como você tirar o stream. Não tem como você tirar o número dali. Ele sempre vai crescer, que nem velocímetro de carro. Velocímetro não, né? Marcador de quilômetro. Não tem como você tirar o bagulho. Você vai vender o carro, vai estar lá com aquela quilometragem. E assim vai. Você faz uma mutreta, pá, dá pra resolver? Eu não faço mutreta, não sei se dá. Deve ter gente que manja. Não tô ligado. Mas ainda assim é mais ou menos isso. Você sempre vai fazendo isso. Você sempre vai complementando a parada. E você sempre vai construindo em cima de um legado já muito forte. Continuando, ó. O crescimento do streaming revitalizou a indústria da música e aumentou a expectativa de renda, não só de dos seus hits atuais, mas também de músicas antigas ouvidas nas plataformas. Eis aí o segredo. Quem é que não se lembra do Fleetwood Mac voltando ao primeiro lugar das paradas? Isso o quê? Ano passado foi, gente? Isso aí? Ano retrasado? Quem ganha com isso?
Uma música que parte, ano retrasado, que sai de 1 milhão de streams, 2 milhões de streams, pra 100 milhões de streams. Esse salto dá muita grana, velho. Mas dá muito dinheiro, muito dinheiro. É um salto muito grande em número. Pra onde vai essa grana? A Stevie Nicks, por exemplo, lógico que isso daí deve ter acontecido depois do caso da Dreams. Acho que ela tirou a grana dela que ela precisava tirar. Mas quando ela vende os direitos, é como se ela abrisse mão dessa monetização desses streams. Entende? A música Rita, ela estoura. Nessa que ela estoura, de novo, né? Nessa que ela estoura, o bagulho cresce. Vai lá, pô, muitos streams. Se eu sou um artista que vendi os meus direitos, eu não vou ver um dólar. Um mísero real. Desse salto. Saiu de 2 milhões para 100 milhões. Nada vem pro meu bolso. Portanto, o artista ele abre mão disso. E é por isso que os valores também são extremamente altos. Porque existe uma certa possibilidade de a música ou se renovar, tá ligado? Estourar de novo, como no caso do Fleetwood Mac que eu falei. Ou, por exemplo, em algum caso ser usado numa propaganda, e essa propaganda se transformar em uma propaganda usada como jingle, né, pro mundo inteiro. A maior parte das pessoas que estão vendendo seus direitos são artistas que já não mais estão a fim de fazer show. Por isso que o Justin Bieber chamou tanta atenção. Porque da maior parte dos artistas que venderam seus direitos, ele é o mais novo. O resto do que eu falei na matéria, ó, se liga. A gente falou de Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan é o quê? 80 anos já, não? Bob Dylan é tiozão. Neil Young, tiozão. Shakira. Tudo bem, ela é mais nova do que essa galera, mas a Shakira já tem o quê? Os seus 50 anos, assim. E eu não tô chamando a Shakira... Pelo amor de Deus, tá, gente? Não se trata de falar a pessoa é velha, não. Não. Se trata de longevidade do artista mesmo. Como um produto. Num sentido de até que ponto essas pessoas vão conseguir aguentar fazer show na mesma pegada, 3 shows de novo. Assim, um show toda noite, mudar de cidade, turnê, cansativo pra caralho. Já com filho, às vezes com neto. Porra, mano. Puta que pariu, não dá. A vida vira uma outra coisa, essa galera já não tem mais o mesmo fôlego e começa a vender. O Paul Simon é o Paul Simon do Simon Garfunkel. É o cara do... And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Então aqui, ó. O crescimento do streaming revitalizou a indústria da música, aumentou sua expectativa de renda, não só de hits atuais, mas também de músicas antigas ouvidas nas plataformas. Além disso, o apagão dos shows na pandemia interrompeu o mercado das mega turnês que rendiam muito dinheiro a estes medalhões. Criou-se o cenário perfeito. Investidores interessados em comprar e músicos precisando de renda, propensos a vender. Capitalismo. Certo? Nós comunistas entendemos razoavelmente disso aí, certo? Capitalismo. David Crosby vendeu parte de sua obra solo e com Crosby, Stills, Nash Young e os Byrds. Conhecido pelo estilo sincerão, ele deu a seguinte explicação à agência AFP. A principal razão é simplesmente que estamos todos em uma aposentadoria forçada e não há nada que possamos fazer a respeito. Isso aqui, gente, é um discurso de indústria. Até de certa forma derrotista, né? Meio niilista, assim, já era, tá ligado? E é um discurso de indústria, por quê? Porque esse é o discurso que a indústria usa pra vender, pra comprar, quer dizer. Os caras quando sentou-se à mesa, de um lado David Crosby, do outro o membro lá da empresa que vai fazer a compra. O argumento do cara que quer comprar a parada pros investidores é, cara, assim, já era. Vocês já estão sendo aposentados pela juventude. Ninguém mais ouve vocês. Vende pra gente. Existe uma influência pra que esse comportamento seja, tá ligado? Aconteça. E aí é lógico, quando os artistas começam a fazer isso em peso, isso vai influenciando cada vez mais artistas a fazerem o mesmo. Assim como mais pessoas de capital muito alto a entrarem nesse meio e também investirem nesse meio, comprando ainda mais catálogos e assim por diante. Pensando na ótica capitalista e que esse é um aspecto da indústria que ainda tá para florescer, fazendo um exercício que não é nem tão complexo assim, o que a gente pode imaginar é que com o tempo isso vai deixar de estar em artistas já com uma carreira de 50, 60 anos e começar a chegar em artistas com 28 anos, como o caso do Justin Bieber.
Começar a chegar em artistas com 20 anos. Começar a chegar em artistas que estão lançando o seu primeiro trabalho. Entende? Uma indústria que cresceu e se desenvolveu pela independente e que dentro das plataformas de streaming consegue se divulgar, vai ver cada vez mais indústrias e um capital privado muito grande, muito alto, de investimento muito alto, para que os catálogos sejam comprados por grandes empresas. E aí, assim, o que a gente espera disso é que no futuro poucas empresas, um número pequeno de empresas, sejam donas de catálogos enormes e cada vez mais catálogos de pessoas mais jovens, de artistas que estão começando. Do lado dos investidores, uma figura de destaque é Merck Mercuriadis, ex-empresário de Elton John, Beyoncé e Iron Maiden. Sua empresa, a Hipgnosis, que é a mesma do Justin Bieber lá que comprou, já gastou mais de $1 bilhão para comprar catálogos que incluem músicas de Neil Young, Blondie, Shakira e RZA. O comércio está aquecido não só nas negociações com artistas, mas também entre editoras. As empresas que administram os direitos autorais de uma música em troca de uma fatia dessa renda. Esta segunda-feira 27, a gente tá em 2020 aqui nessa matéria, tá? Faz um tempinho. Foi anunciada a venda de um catálogo de mais de 145 mil músicas entre duas empresas dos Estados Unidos, da Downtown Music Holdings para a Concord Music Group, incluindo algumas faixas de Beyoncé e Lady Gaga. Portanto, tá aqui, ó. Quando a gente pensa em música e a gente observa os streams e YouTube, essas coisas, a gente não tem noção dos números. Mas já é uma parada meio assim, já existem oligopólios formados ao redor disso tudo. E é por isso que eu sempre venho... Muita gente fala, né? Não, mas mudou. Eu me lembro quando eu fiz um vídeo pro TikTok lá atrás, falando do streaming. E a galera falando, não, mas mudou. O streaming, ele revolucionou. As pessoas que não fazem parte do mercado, não têm dinheiro no bolso, conseguem publicar o seu trabalho, conseguem colocar o seu trabalho pro mundo. Tudo bem, beleza. Você vai nadar nesse mar aí. Mudou pra caralho, né? Pra caralho. É esse o mundo que a gente vive, de novo, o mundo do stream, o mundo onde oligopólios se formam e detêm direitos autorais de uma série de músicas de artistas diferentes sem conexão entre eles, só pela especulação e investimento. Ponto. É pura especulação e investimento. E no Brasil? Interrogação. O catálogo de Paulo Ricardo, se você soubesse o que dizer, foi o primeiro grande negócio de uma empresa nessa nova onda no Brasil. A Hearst Capital, do empresário Arthur Farache. Não conheço, achei estranho esse nome, hein, Farache? As músicas incluem... Tô brincando, tá? As músicas incluem hits do RPM e um tesouro dos direitos autorais vida real. Sim, a música de abertura do BBB. Portanto, já existem artistas que fizeram isso aqui. Paulo Ricardo é um exemplo de um artista que está em ascensão de carreira? Não, não tá. No momento em que ele fez essa venda, ele já não estava. Portanto, por mais que seja um comportamento capitalista e que a gente não endossa, saca? Ainda assim, de certa forma, a coisa fica mais... Dá pra entender essa movimentação do cara. Não vou julgar. Quem escuta a música do BBB, eis a pergunta. A Hearst também fechou com Toquinho. Pois é, incluindo em sua carteira clássicos como Tarde em Itapuã e Aquarela. Aquarela, diga-se de passagem, é a música mais tocada em comerciais de lápis de cor. E com o pianista Luiz Avelar, que, além de compositor, tem direitos de arranjador e músico em discos de Djavan, Gal Costa, Milton Nascimento, Simone e mais, por valores não divulgados. Aqui a gente já consegue desprender uma parada importantíssima. Percebam que aqui o contrato é com o compositor, que detém os direitos autorais da obra do ponto de vista assim, como compositor, a pessoa que fez o trabalho autoral e colocou aquilo num catálogo para ganhar mesmo com aquilo. É um projeto, né? E composições são investimentos para artistas como Toquinho, por exemplo. Um cara que compõe muito, uma caneta muito requisitada, saca? Então o cara é aquele cara que produz e vai colocando no mundo da mesma forma que a gente produz vídeo no YouTube, tá ligado? E vai colocando no mundo, para que no conjunto você consiga ter um montante que se transforme ali numa renda para que você consiga sobreviver com aquilo. E nesse espírito é que as empresas estão colando nos caras para fazerem as compras. Como ficam as questões dessas parcerias nessas vendas? Tipo Toquinho e Vinícius. As músicas, se forem divididas 50-50, astrólogo,
o que acontece é só a parte do Toquinho tá comprada. Então a parte do Vinícius vai pra quem tem o espólio do Vinícius. Vai pra quem ainda tem os direitos autorais dos Vinícius, pra quem detém. Isso, que provavelmente é a família, né? Então, esses caras que estão vendendo esses direitos, eles não necessariamente estão ligados a artistas, saca? São pessoas que trabalham na composição mesmo. Continuando. Sucessos mais recentes que foram vendidos incluem um catálogo de Felipe Pancadinha, autor de hits sertanejos como Largado às Traças, de Zé Neto e Cristiano, e da produtora de funk CP9, dona de Parado no Bailão, de MC Guri e L da 20. Lembra aquele negócio que eu falei? Dos caras chegarem cada vez mais próximo do início, da base? Uma coisa é eles comprarem dos maiores artistas, e isso chegar cada vez mais próximo da base? Tá aí, ó. Tá na base. Os caras já estão chegando desse jeito. Mas será que no Brasil a onda vai engolir um catálogo gigante como o de Dylan lá fora? Vai acontecer com certeza. Mas o que tem que acontecer é acoplar uma boa gestão do repertório. Atenção! Está na hora do momento sapatênis. De novo, abre aspas pro cara que controla a Orb Music. Vai acontecer com certeza. Mas o que tem que acontecer é acoplar a uma boa gestão do repertório. Vai ficar todo mundo pobre? Vai. Mas se as pessoas trabalharem bastante, vai ficar todo mundo bem. Tá ligado? Jefinho no avião, isso. Jefinho no avião. E que legal, Jéssica. Obrigado. Pô, que legal, que legal. Então, assim... Porra, mano. Os caras estão literalmente chegando no mercado de peso, assim, com porrada, pé na porta, e com esse discurso, com esse papinho. De não, é uma tendência do mercado, é super normal. Isso está acontecendo ao redor do mundo e é assim mesmo que a coisa vai andar. Como se fosse um monstro que tá colando e ninguém sabe como ele chegou a ser monstro. Todo mundo só olha e fala, um monstro! Cadê as meninas superpoderosas, tá ligado? É só isso, assim. E tá muito evidente que é um comportamento mesmo do capital financeiro, que cada vez mais busca investimentos seguros para botar rios de dinheiro. E não existe investimento mais seguro do que música, hoje em dia, pelo menos por conta da explosão do streaming e das plataformas de streaming, né? O Brasil tem uma característica que deve ser notada nesse novo mercado, aponta Daniel. Regras complexas de direito autoral e sistema de arrecadação que a maioria dos artistas não domina. Reforma. Leia-se, o Brasil precisa de reformas. Por que que o Brasil não dá certo? Porque o Brasil precisa de reformas. O sistema, as regras complexas de direito autoral, e que é uma bosta mesmo, tá? Eu não tô falando que é mar de rosas, não. Mas aqui é aquele discurso que a gente também conhece muito bem. As regras complexas do Brasil, como é o Brasil, aí não dá certo, né, pô? Aí não vai pra frente. Não é fácil. Tá ligado? Só o ECAD tem 1 bilhão retido. E o ECAD, gente, é uma máfia. O ECAD é um cartel. Literalmente. O ECAD é o único órgão que paga os artistas no Brasil. Você só pode receber por ele. Ele é o único. Se você for lançar um produto seu na internet e ele entrar numa novela, o que vai garantir que você vai ser pago é o ECAD. La garantia sou eu. É o ECAD que vai fazer essa parada. E vai falar, não, deixa comigo. Só que, para que você possa receber o dinheiro, você tem que fazer parte de uma associação de músicos. Eles só dão 7 opções. Dentre essas 7 opções, nenhuma delas leva em consideração nada relacionado à música. Só grana. Você paga para fazer parte. Tudo que você precisa fazer é mandar lá, eu toco e tal, beleza. Acabou. Você manda um fonograma, qualquer coisa que você lançar, beleza, acabou. E ele demora muito no repasse. No repasse, tá ligado? Ele adquire a grana, ele puxa a grana e ele não repassa. Ele é muito ruim no repasse. E isso acontece por quê? Porque essa distribuição, por mais que envolvam artistas brasileiros e pareça uma coisa meio estatal, não é. Isso é controlado por empresas. A União Brasileira dos Compositores, por exemplo, Pepa, é uma dessas associações. As associações que têm cadastros com o ECAD. É tudo na mão de máfia. Tá ligado? É máfia, mano. Cartel mesmo, assim. É tudo iniciativa privada, tá ligado? Só iniciativa privada rolando. Cada uma das associações e ordem dos músicos ou uniões dos músicos com as suas taxas e todas as questões que você precisa fazer de filiação e toda dor de cabeça.
Sendo que, no fundo, na hora de repassar pra você o dinheiro, o ECAD também vai atrasar. Você não vai poder contar com esse dinheiro com tanta certeza. Tipo, mano, só bosta. Apesar de existir uma ideia de reformulação. OMB também, por exemplo, outra que é uma piada. Só o ECAD tem 1 bilhão retido, arrecadado e não distribuído ao autor por algum problema, diz Daniel. A Orb Music já atua na gestão de direitos autorais e agora está entrando nesse mercado na compra de catálogos. Não só comprar, como cuidar. Potencializar o valor. Sim, capitalismo. Vocês têm medo quando vocês leem umas coisas assim? Dá aquele crinjão assim, vocês? Potencializar o valor, mas dá um crinjão, né? Eita, nós, mas dá um crinjão, hein? Puta que pariu, eu sempre fico meio crinjado quando eu leio essas coisas. E o empresário brasileiro faz um alerta que faz coro com o alerta de David Crosby. Com a pandemia, tem muita gente tentando subestimar o valor do catálogo e oferecer dinheiro para que o artista que está sem show em um momento de fraqueza. Até para vender é melhor estar bem afinado. Bom, beleza. Essa é a matéria do G1. Gente, esse tipo de comportamento do capital privado, isso aqui vem tudo com estudo, tá? Todo esse levantamento é feito em cima de estudo atrás de estudo. E aí, lendo uma matéria, essa matéria vai estar em inglês aqui, mas enfim, o ponto não é a matéria. Eu queria mostrar para vocês outros artistas que tiveram seu catálogo vendido, tá? Se preparem para cifras. Bob Marley vendeu o catálogo dele por 50 milhões de dólares. Isso aconteceu em 2018, ó. E 80% do catálogo foi vendido. O Bowie, o catálogo do Bowie foi vendido por 55 milhões de dólares. E ele já tinha, né, vendido isso já fazia bastante tempo, mas enfim. Calvin Harris não é um compositor que eu conheço tão bem. Eu sei que tem um monte de canção, colaboração e tal, mas eu não tenho muito na cabeça. Pula. Stevie Nicks vendeu a parte dela do catálogo do Fleetwood, por exemplo, e do catálogo dela como artista solo por 100 milhões de dólares. O Red Hot, que tocou lá com os instrumentos não plugados, vendeu o catálogo deles por 140 milhões de dólares. Paul Simon, 250 milhões de dólares. Bruce Springsteen, 500 milhões de dólares. E o número mais alto, a cifra mais alta, o Dylan com 620 milhões de dólares. Mas essa tendência de mercado, gente, o ponto de trazer a notícia aqui para vocês e a gente conversar sobre isso é exatamente esse aspecto de mercado que está se transformando cada vez em algo mais comum e que revela uma outra coisa, que é esses caras, esses líderes dessas empresas, os presidentes, os CEOs, eles têm um pensamento por trás, e aí aqui eu vou usar a tradução do site, se tiver alguma coisa esquisita eu falo, mas eu acho que tá bem traduzido, ó. Eu queria que vocês lessem essa parada aqui comigo, ó. Se o Donald Trump, isso aqui, ele tá falando quando o Trump ainda era presidente dos Estados Unidos. Quem tá falando isso é o CEO da Hipgnosis. Se o Donald Trump faz algo louco, o preço do ouro e o preço do petróleo são afetados, enquanto o preço das músicas não é. Tá. O que significa isso? Uai, diferente do preço de commodities, que são influenciados por decisões de Estado, e aí a gente tem estados que cada vez mais estão sendo extremamente malucos. A gente tem o Trump lá nos Estados Unidos, a gente tem o Bolsonaro aqui, muito imprevisíveis para o capital financeiro. Ninguém gosta disso, né? O investidor não gosta dessa imprevisibilidade. Portanto, o mercado fonográfico, sim, o mercado fonográfico começa a se colocar como, olha, uma ótima forma de um investimento muito, muito seguro. Muito seguro. Esse catálogo, ele só tende a se valorizar. E aí, a gente está assistindo, literalmente, né, a uma manifestação da música ou da produção musical enquanto uma commodity. Uma coisa que a gente já falava, que o capitalismo já coloca isso em prática. Agora a gente está vendo esse ciclo se fechar. No ponto em que, de fato, esse mercado ele começa a ser aquecido por si só, com artistas que entram já dentro dele. E não necessariamente fora. Como fica a participação das gravadoras nesse processo? As gravadoras também são membros, assim,
detém direitos dessas empresas, detém direitos não, né? Detém parcelas, ações mesmo dessas empresas, ou então as empresas que estão fazendo as aquisições estão debaixo do guarda-chuva das grandes empresas, das grandes gravadoras. Então, por exemplo, a Hipgnosis eu sei que não é, mas existem empresas que são do conglomerado da Sony, por exemplo, tá ligado? Empresas que são do conglomerado da Disney. Tá ligado? E aí fica tudo em casa, porque a mesma coisa que a Disney tem enquanto gravadora, ela também tem uma empresa de aquisição de direitos autorais, então tá tudo bem. Então assim, gente, é isso aqui que tá por trás, né? Sempre quando a gente observa o movimento do capital financeiro, a gente tem que observar a coisa desse jeito. O que tá acontecendo? Por que tá rolando isso? E o que tá rolando é, cara, a commodity do futuro, tá ligado? A commodity do futuro são os direitos autorais. Porque as outras coisas são suscetíveis a mudanças de estado, a questões de estado, a guerra, a um monte de coisa. Música não. O máximo que a gente pode sofrer com música é um cancelamento do artista, que perto de uma queda de preço do petróleo não é nada. E é por isso também que a empresa diversifica. Ela não vai comprar catálogos de artistas, de um tipo de artista só. Vai atacar vários lados também. Então perceba que é um tipo, uma forma, uma proposta de investimento muito mais segura para quem tem muita grana. É uma forma de botar dinheiro ali, de fazer o dinheiro girar, que é muito, 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 muito boa e que vai se permanecer durante muito tempo. Muito tempo. Tá ligado?